Você já sentiu medo de expressar as suas ideias, as suas necessidades, vontades? Ou então você já sentiu que não merecia aquele reconhecimento que você teve, aquele elogio, aquela felicidade que você sentiu depois de ter conquistado algo importante na sua vida? Esses pontos, eles são componentes da nossa autoestima. Quando a gente fala de autoestima, existem muitas fórmulas mágicas, né, em que tem um passo a passo, ou faça isso e você vai ter sua autoestima. E, na verdade, um dos maiores pesquisadores sobre autoestima da psicologia, que foi o psicoterapeuta Nathaniel Branden, traz o conceito da autoestima como algo mais dinâmico. Ele define a autoestima como a disposição para experienciar a si mesmo como alguém competente de lidar com os desafios do dia a dia, alguém merecedor de felicidade, de amor, de reconhecimento. Então, veja só, não é aquilo que você tem que fazer, mas é a forma como você pode buscar se sentir. Uma coisa que o Nathaniel fala é que primeiro a gente tem que entender aonde a gente está. Se você respondeu que sim para aqueles questionamentos que eu fiz no início do vídeo, muito provavelmente você não desenvolveu ou então não teve espaço para desenvolver esses componentes como a autoeficácia, a autoeficiência ou então o autorrespeito, né? Então, tudo isso constrói uma autoestima, um senso de segurança, mas o mais interessante é que o Nathaniel traz que essa vivência da própria eficiência, ela vai trazendo um controle para a nossa vida. Então, cada vez que a gente vivencia uma situação e a gente vê que a gente deu conta, é como se a gente acalmasse. É como se a gente dissesse, ufa, eu consigo, eu dou conta disso aqui. Acontece que, por a gente não saber, ou muitas vezes não ter muito definido esse senso de segurança, a gente acaba evitando algumas situações, não expressando as nossas ideias, não expressando aquilo que a gente sente, não confiando naquilo que a gente sente, não confiando nas nossas decisões. E tudo isso acaba influenciando nessa construção de um senso de si mais seguro. Então, eu acho que antes de buscar desenvolver isso, é importante que você se pergunte aonde que você está. Em qual momento você parou no desenvolvimento da autoestima? Porque a autoestima fala sobre a nossa capacidade de nos colocar no mundo, de sentir o direito de se colocar no mundo. Então, quando a gente olha para esse contexto mais dinâmico, não é algo que você vai ter ou não ter. É algo que você pode experienciar. E aí a autoestima, ela pode aparecer em diferentes áreas da nossa vida. A gente pode se sentir muito bem profissionalmente, mas muito mal pessoalmente. E a ideia é integrar todo esse ser. Porque senão a pessoa começa a se sentir uma fraude. Ela é muito boa profissional, mas ela não desenvolveu algumas capacidades de enfrentamento, né, de enfrentar as dificuldades do dia a dia, ou então sente que não merece ser amada, que não merece receber aquilo que ela está recebendo. Então, assim, quando a gente integra e quando a gente vivencia essa disposição, a gente está falando de um agir. E esse agir fala do construir, porque a autoestima ela se desenvolve através de uma experiência. Então, que a gente possa direcionar o nosso caminho, mas acima de tudo ver onde que a gente está. Entender o que a gente acha que a gente merece.
O que a gente acha que a gente é capaz de fazer? E esses pontos é que precisam ser experienciados. Esses pontos é que precisam ser desenvolvidos, porque aí sim você vai conseguir desenvolver um senso mais seguro de si. Eu quero falar mais sobre autoestima, mas esse pode ser um primeiro passo. Você identificar aquilo que falta e também delinear para onde você quer seguir. Qual experiência você quer se sentir capaz de lidar? Ou qual experiência você quer se sentir capaz de desenvolver? E a partir daí construir essa disposição, esse agir. Porque como o psicoterapeuta Nathaniel falou, a gente não pode ir para um lugar que a gente não conhece. Então, muitas vezes, a autoestima ela é construída no reconhecimento de si mesmo. É nas situações do dia a dia mesmo que você vai começar a desenvolver essa autoestima. Que você vai começar a entender que você merece receber as coisas, que você pode expressar suas ideias, as suas vontades, as suas necessidades, que você pode confiar em si mesmo. E isso é uma construção diária. Então, por isso que eu digo, autoestima não é algo que você tem ou não tem, mas é algo que você pode construir diariamente. Então, a partir dessa reflexão, eu queria que você despertasse e direcionasse um caminho para você mesmo. Direcionasse o caminho que você gostaria de trilhar. E ver esse caminho como uma experiência que você vai estar disposto a trilhar. E esse pode ser um primeiro passo para a construção da sua autoestima. Saber aonde você está e depois direcionar para onde você quer chegar. Isso é se enxergar. Isso é desenvolver um senso de si mesmo. Eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e criei esse canal para trazer alguns momentos de lucidez, alguns momentos em que a gente possa construir autoconfiança, segurança e que a gente possa adentrar no mundo da psicologia refletindo sobre o nosso desenvolvimento pessoal, sobre o nosso desenvolvimento emocional. E eu espero que esse seja um espaço para que você desenvolva momentos de lucidez, para que você desenvolva o seu senso de si.